A primeira pergunta, então, que a gente já deixou registrada aqui é do Carlos para a Nani. Tem uma ali em cima. O Carlos, não sei se ele já foi. É possível que sim, mas enfim, né? Você prometeu que ia responder, né? Arrancar as grades dos almoxerifados, uma orientação da empresa familiar alemã, né? Quando chegou aqui no Brasil. O que você acha dessa situação? O que acontece, né? Pena que o Carlos já foi, mas eu dei uma dica para ele, que é a questão da análise do contexto, né? Bom, a empresa é uma multinacional, então ela vai trazer, geralmente é assim que funciona, ela vai trazer as diretrizes da matriz desdobradas nas suas filiais ou nas suas unidades ao redor do mundo. O que está, digamos assim, não conforme nesse comportamento exemplificado pelo Carlos? O que está não conforme nisso? É que o desdobramento do comportamento alemão ou do comportamento que eles utilizam na matriz não condiz com o comportamento das organizações brasileiras e nem das pessoas que transitam nas organizações brasileiras. Isso não quer dizer que as pessoas de lá sejam boas e as daqui sejam ruins, não é isso. É uma questão de contexto. Eu preciso entender em que contexto eu estou inserido. Tá? Então, lá funciona dessa forma, por quê? Porque o contexto de confiança, o contexto de reciprocidade, o contexto de troca baseada na confiança deles é mais consolidado do que o nosso. Então, nós ainda temos um grande caminho a ser percorrido. E, por causa deste grande caminho, esse desdobramento puro e simples da cultura de lá, aqui, não é produtivo, não é resultante. O que tem que se fazer? Né? O que seria aí vamos dizer aqui, uma dica? Né? Porque não seria uma solução, porque a gente tem que analisar internamente todas as bases. Mas o que seria uma dica aí nesse caso? Seria fazer uma experimentação numa área, que foi o exemplo que eu dei. Acho que ele já tinha até ido quando eu dei esse exemplo. Não vamos pegar, ele recebeu a missão de fazer o compliance, então não vamos pegar o compliance e colocar em toda a estrutura brasileira. Já que eles têm essas diretrizes e que querem que elas sejam seguidas, então ele faz um piloto. Ele pega uma parte da organização, tá, e vai aplicar o desdobramento do compliance nessa parte da organização, para que ele possa ter a oportunidade de maturar o processo, e para que o processo possa dar os seus próprios frutos, e ele possa gerar os controles, as melhorias, as mudanças, e, consequentemente, o próprio processo vai falar. Aquele compliance vai falar sozinho, e vai trazer as evidências que ele hoje não possui, para demonstrar para a matriz alemã que aqui o comportamento vai precisar ser adaptado, vamos dizer assim. Não é desistir de utilizar o mesmo comportamento de confiança, de reciprocidade, mas é demonstrar que aqui ainda existem alguns caminhos que precisam ser percorridos, né? É como diz Cora Coralina, né? Precisa construir o caminho que não tem, para que possa se alcançar esse grau de maturidade lá. Entendeu? E pode ser que não se consiga, ou seja, ele precisa criar um ambiente de experimentação. Ele precisa fazer um laboratório de compliance, precisa criar um comportamento onde as pessoas possam olhar e aí fazer o intercâmbio de relacionamento, trazendo os exemplos de lá, mostrando aqui, inserindo as pessoas naqueles cenários, utilizar recursos instrucionais, por exemplo, filmes, situações reais da matriz que possam ser desdobradas aqui para mostrar o comportamento que é esperado, entendeu? Agora, não pode se deixar de respeitar em compliance, né, de maneira global, a regionalidade, a cultura da organização dentro da região, dentro do espaço onde ela está inserida. Trazendo agora, para finalizar, para dentro do Brasil. Quantos Brasis nós temos dentro do Brasil? Né? Então, o comportamento de compliance que é esperado aqui em Joinville, provavelmente é diferente do comportamento de compliance esperado no Pará, que é diferente do comportamento de compliance esperado em Minas. Isso vai mudando, entendeu? Você tem uma diretriz e você tem as ramificações em função das culturas, por conta da regionalidade. Ok? Ok, obrigado, Nani.
para o Lourenço. Meu nome é Thaís, da empresa Oesa. Estamos em fase de implementação de compliance e já instituídos o canal de denúncias. Ocorre que muitos colaboradores questionam sobre a confiança das informações denunciadas. Como abordar e questionar a confiança desses colaboradores sem expor os meios internos de investigação e pessoas envolvidas no comitê de ética? Como é que é o nome? A Thaís. Ela já saiu? Está aqui. Tudo bom, Thaís? Então, a gente falando em compliance, eu vou começar pelo final da sua pergunta, respondendo. O canal de denúncia, ele está diretamente relacionado com as diretrizes de compliance. E as diretrizes de compliance, elas exigem a transparência daquilo que acontece dentro da empresa. Então, eu entendo que é indispensável que exista a transparência de todos conhecerem quem faz parte do comitê de compliance e de conhecerem também quais são as metodologias utilizadas em investigações, utilizadas para se obter determinada, para se averiguar as situações recebidas pelo canal, né? Qual que é uma das maneiras que estão sendo mais bem aceitas pelo mercado hoje para afastar esse medo, às vezes, de retaliação, né, do colaborador, afastar esse sentimento ruim de que se eu denunciar, eventualmente eu vou receber uma repressão. O que as empresas têm optado, o que as organizações têm optado? Têm optado por terceirizar essa função, por contratar uma gestão independente, pelo menos para o recebimento, não para fazer a gestão. Então, nós temos, a Conformitar tem esse serviço, a gente atende principalmente bancos. Então, bancos possuem características específicas de instituições financeiras. Mas os bancos exigem que, por resolução do Banco Central, os bancos, por exigência, têm que ter um canal de denúncia. Então, acabam optando, às vezes, por uma gestão independente. Mas o canal de denúncia, ele, às vezes, não precisa existir esse custo da organização, né? Pode ser uma plataforma própria. Porém, se existir a transparência de como a plataforma funciona, de quais são as metodologias adotadas, quais são as ferramentas utilizadas, isso vai facilitar. E o que é importante? É importante que exista a educação dos colaboradores quanto àquelas diretrizes e ao próprio funcionamento das denúncias. A educação ela tem que ser, claro que a cultura ela acaba sendo criada, né? Mas é possível criar uma cultura dentro da organização onde o colaborador ele se sinta à vontade para denunciar. E tem uma situação que é importante garantir o anonimato quando necessário, né? Então, às vezes, tem empresas que não possibilitam as denúncias anônimas. E, às vezes, acabam se frustrando porque quase não recebem denúncias, muito provavelmente porque não querem receber. Mas, quando se possibilita o denunciante se utilizar do anonimato, a gente vê que é muito mais fácil fazer essa recepção. Então, em resumo, uma das possibilidades é a gestão independente. É indispensável a transparência dentro de todo o processo que envolve a gestão de denúncia e, principalmente, a cultura, o treinamento e a educação de toda a organização quanto às funcionalidades e à segurança da ferramenta. Ok. Para o Renato Lourenço, além de indicadores de denúncia registradas versus denúncias tratadas e de cumprimento de prazo, quais outros indicadores ou métricas podemos ter? José Maia, da empresa Soft Expert. Eu acho que posso responder. Como eu estava falando ali, relacionado a indicadores de compliance, né? O que é fundamental? É fundamental a empresa conhecer
o setor envolvido na denúncia. É fundamental a empresa entender quem foi denunciado, verificar qual é o padrão de denunciados em determinados setores. Eu acho que a gente que trabalha com isso no dia a dia, a gente tem visto que o principal parâmetro que a gente utiliza com relação ao denunciado, a gente não avalia, quando chega uma denúncia, determinada pessoa foi denunciada. Eu, por exemplo, quando estou fazendo gestão de uma denúncia, eu não vou primeiro na pessoa, eu vou primeiro no setor dele. E a gente pode verificar que as empresas, às vezes, elas não se ligam nisso. É uma situação muito simples, só que elas esquecem de usar os padrões. Às vezes, uma determinada situação, existiam 5 denúncias, a empresa estava focada em descobrir o que as 5 pessoas tinham feito, e a empresa ela não se deu conta de que os 5 trabalhavam na mesma área, no mesmo setor, só que em unidades diferentes. Então, eu acho que o principal parâmetro para ser utilizado numa gestão de denúncia é justamente buscar a raiz, entender primeiro, verificar qual foi o colaborador, verificar em qual departamento ele trabalhava e, às vezes, verificar parâmetros. Qual foi o dia que aconteceu determinada situação? Existiam outras condições no mesmo dia para aquela situação acontecer? A determinada pessoa não foi trabalhar em tais dias, não existia supervisão em determinados dias. Então, para a gestão de uma denúncia, toda e qualquer informação é relevante, inclusive o horário. Existiam outros colaboradores trabalhando naquele determinado horário, ou ele estava sozinho na sala? Qual foi a máquina que ele estava utilizando? Se existia essa informação, existia câmera? Então, todos os detalhes são importantes. Então, é indispensável que a plataforma de recebimento e gestão de denúncia ela possibilite receber o máximo de informações e que os relatórios se cruzem com as outras denúncias. Um software para a gestão de denúncia ele não pode trabalhar individualizado em cada denúncia. Ela tem que cruzar todas as informações, porque esses parâmetros vão gerar o resultado que a empresa deseja. Uhum. Quer comentar alguma coisa, Nani, com relação a isso? Até se me permitem, né? Talvez trabalha muito o Pareto, né, que você falou, né? Então trabalha os principais problemas, as principais áreas da organização. Mas como fala, não sei se é muito comum, muitas vezes a parte de indicadores de compliance ter apenas número de registradas versus tratadas ou só o prazo, né? Mas outros indicadores pode ser quantidade de fornecedores que também tem o programa de compliance ou sistema de qualidade, ou pessoas formadas dentro da empresa. Eu tenho 30% das pessoas tiveram um treinamento. Eu tenho 100% das pessoas treinadas na minha organização. O indicador são indicadores nesse sentido que eu acho que vão ajudar. Ele vai expressar, o indicador, complementando, né, o indicador ele vai expressar a métrica, né? Ele é a métrica necessária para evidenciar o resultado que foi planejado. Então, você tem indicadores qualitativos e quantitativos, e eles têm tendências variadas. Então, dependendo do que eu quero medir, eu posso ter indicadores que vão ter vários desdobramentos. Então, não existia, no meu entendimento, até entendo que não exista, um conjunto de indicadores padrão. O que você tem é o desdobramento do indicador em face da meta que foi estabelecida. Que organização é aquela? O que ela quer medir? Ela quer alcançar, por exemplo, ela vai implementar o compliance. Então, ela quer implementar o compliance em 3 anos. No primeiro ano, ela quer que 30% da sua força de trabalho gerencial esteja treinada. Que indicador é esse?
Ele vai ser um indicador qualitativo no primeiro momento, quantitativo no primeiro momento, onde ele vai mostrar a evidência dessas 30% dessas pessoas no cargo de liderança treinado. Todavia, eu posso ter um outro indicador dentro desse indicador, que é o indicador quantitativo, que vai medir a eficácia desse treinamento depois de um período X após a realização desse treinamento. Então, no meu entendimento, não existe, complementando, um conjunto de indicadores, né, de KPIs, enfim, chaves para a compliance. Vai depender da organização, do que ela busca medir e monitorar em face do que ela estabeleceu de meta e de objetivo. Certo. Outra pergunta para a Nani. Como lidar com a denúncia para que o denunciado não use a própria denúncia para se fazer de vítima? Veríssimo da Cunha Batista. Quem perguntou? Quem está aí? Está aí a pessoa? Já foi? Acho que já foi. Ah, que ótimo. Bom que eu posso responder qualquer coisa. Brincadeira. Vamos lá. Como que faz para lidar com a denúncia para que o denunciante não se finja de vítima, né? Bom, em primeiro lugar, é a questão da conscientização, né? A gente falou que o compliance é uma ressignificação, uma mudança de comportamento, de postura. Então, hoje nós estamos vivendo uma era de politicamente correto, uma era de vitimização, uma era onde as pessoas estão com tantos problemas que eu não sei de onde elas tiram tantos problemas. Então, claro que no canal de denúncia, está aí o Tozeto, que sabe exatamente como isso funciona. No momento que ele é estabelecido, até mais ou menos de 6 a 12 meses após o seu estabelecimento, você recebe muita coisa que vem no canal de denúncia que, na verdade, não passa de uma DR. Está discutindo a relação. Então, o cara está incomodado porque o outro fez. Então, ele vai fazer essas denúncias que podem, sim, parecer vitimização ou podem, sim, ser vitimizações. Isso vai acontecer. Qual que é o ponto-chave? O ponto-chave é o seguinte: a organização não pode deixar de dar o tratamento, porque se ela deixar de dar o tratamento, o canal cai em descrédito, as pessoas não vão mais acreditar, tá? E ela precisa, em face das denúncias que ela recebe, gerar treinamento, capacitação, desenvolvimento, refino de prática, para que as pessoas compreendam a real importância do canal de denúncia. E o que efetivamente se busca com essa informação. Eu não quero que esse canal seja um canal punitivo, eu não quero que esse canal seja um canal para virar ali chorar no ombro. Não, esse canal existe para que as relações sejam justas, para que haja reciprocidade na conformidade, né, para elevar o nível da organização. Esse canal existe para proteger os direitos, né, e fazer valer os deveres. Então, pode existir isso? Pode. Como vai fazer para evitar? Processo de conscientização, processo de treinamento, processo de capacitação. Como bem o Tozeto falou, tem que refinar essas informações, coletar, ver se não vem tudo da mesma área, se não vem tudo do mesmo setor, se não são pessoas que são próximas, que mesmo de áreas diferentes são muito amigas. Então, aí está criando ali, engrossando ali aquela fila de denúncia para poder valer o seu direito. Tudo isso precisa ser avaliado e investigado. Tá? E a forma de tratar é conscientização, é treinamento, é desenvolvimento, é comunicação, é política institucional, é refino dessa prática, para que as pessoas possam compreender a real importância disso. Certo. Mais 2 perguntas para a gente finalizar. Para o Renato, qual os limites do Código de Ética e Conduta de uma empresa? Rose Rogério, da Otimize Soluções. Limites do Código de Ética e de Conduta. Não tem. Pode-se colocar qualquer coisa dentro do Código de Ética e de Conduta, desde que, né, Código Civil, contratos, tu pode contratar com a pessoa qualquer coisa, desde que não contrarie a lei, a norma, a legislação. Então, no Código de Conduta e de Ética, os limites, entre aspas, os limites da legislação, os limites da ética, da moral. Tu não vai colocar uma prática imoral dentro do Código de Ética e de Conduta. Então, tu pode colocar qualquer assunto dentro da especificidade da organização, mas pautado pelo próprio nome, pela ética, pela conduta, e que não contraria a legislação. As bases, mensagem, linguagem clara, concisa e a questão da descrição
do que pode e o que não pode ser feito, pautado nesses princípios. Princípios. Ok? Obrigado. E para a Nani, a norma DSC 10.000, Diretrizes de Sistema de Compliance, e o selo do Instituto Ethos são reconhecidos nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Se a norma 19.600 não é certificável e a 37.001 não abrange todo o sistema de compliance, qual seria o certificado reconhecido mundialmente para compliance? José Maia, da empresa Soft Expert. Quem é a pessoa que tem? Oi, então. Vamos lá. Não tem consenso. Tá bom? Por que não tem consenso? Porque está dentro da obrigação de compliance. É aquilo que eu gostaria de cumprir. Então, eu posso adotar, para a minha organização, a DSC 10.000. Tá bom? Que é da EBANC, que é uma norma tropicanizada, que é bem uma 19.600 mais leve, mais fluida. Tá? Eu posso adotar e ela vai ter o reconhecimento. Ok? Para as organizações que a reconhecem. Então, precisa ver qual é o fórum comum que reconhece a DSC 10.000. Tá? A mesma coisa com relação ao programa Proética. Qual o fórum comum que reconhece o selo Proética? Tá? Com relação à ISO 37001, que é uma norma de requisito certificável, ela não abrange todo o compliance. Não, realmente, não abrange. Ela é uma norma desenvolvida para falar de suborno a nível global. É como a norma da qualidade, é como a norma de meio ambiente, é como a norma de saúde e segurança. Ela tem um objetivo específico. Então, quem é o fórum que reconhece essa norma como legítima e que se satisfaz com esse padrão? Tá? E, por fim, a norma 19.600. Ela não é uma norma certificável, ela é de 2014, foi uma das primeiras diretrizes, ela deriva da norma nova-zelandesa, e ela foi criada para atender essa necessidade do compliance a nível global. Então, é uma linguagem global para compliance. Não é certificável, mas admite uma declaração de conformidade, baseada na norma 17.015, se não me engano, ou numa organização que queira reconhecer. A própria associação aqui pode estabelecer um comitê, estudar a norma e passar a emitir uma declaração de conformidade baseada nos requisitos de auditoria da norma 19.011. Ok? Então, pode virar, sim, um padrão. Agora, quem é que reconhece esse padrão? Aí está muito relacionado, como as normas de sistema de gestão, elas não são legislações, ela não está no deve, ela está no pode, né? Eu adotei para mim, ela virou regra, eu não adotei, ela não é regra. Então, precisa ver quem é o fórum comum que se sente confortável com essa norma. Por que eu acho que é mais, vamos dizer, que é mais fácil de transitar quando você trabalha com uma norma ISO? Por conta do consenso de 170 países. Cada norma leva aproximadamente de 5 a 7 anos para ser publicada. E nós temos aproximadamente 170 países envolvidos no desenvolvimento dessa norma, na construção desse padrão. Então, é uma linguagem global. Fica mais fácil de você transitar nas outras economias. Agora, o mais importante disso é qual é o fórum que recebe este padrão como um padrão acreditável. A partir daí, você vai ter o padrão. Agora, consenso, um único padrão para tudo, não existe. Tá bom?